Ele nos deu o amor. A palavra de Deus lá em 1 João 4,19. 1 João 4,19 diz assim a palavra do Senhor: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Essa palavra que é verdadeira, ela também expressa que sem o amor de Deus, nós nos tornamos incapazes de amar. Porque nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Isso é ação e reação. Só há uma reação porque houve uma ação. Segundo a terceira lei de Newton, Isaac Newton. E é interessante que Newton ele explica que a força da reação, ela é a mesma força da ação. A mesma força que eu empenho para empurrar é a mesma força que vem no sentido contrário. Então, a ação do amor de Deus, a força do seu amor, essa mesma força que vem no sentido contrário. Lá em Lucas 7, do verso 40 ao 47, Jesus explica isso. Como que é a intensidade do amor? Como funciona essa intensidade do amor? Como funciona a reação do amor diante da ação de Deus? Lá diz que o Senhor, aquele que tinha o poder da dívida, Ele perdoou ambas as dívidas. Ele perdoou aquele que devia 500 e o que devia 50. E aí Ele faz a pergunta: qual destes o amou mais? E aquele fariseu responde: é o que devia mais. Sim, o que devia mais teve uma intensidade maior de amor. Por isso ele consegue amar mais. Porque na sua concepção ele devia mais. Ele merecia mais. Ele precisava de mais amor. Ele precisava de mais graça. Por isso que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que era mais miserável, aquele que era mais desprezado, aquele que era mais incapaz, aquele considerado o pior de todos os homens, o amor sobre ele foi mais intenso. Por isso ele tem a capacidade de amar mais. Por isso não despreze alguém por sua história. Puxa, mas essa pessoa fez tantas coisas erradas. Essa pessoa andou por tantos caminhos errados. Olha, eu conheço, eu sei aonde ele falhou. Eu sei onde ele caiu, eu vi. Você não sabe a capacidade que essa pessoa vai ter de amar quando o amor de Deus o envolver. Porque essa ação do amor de Deus vai provocar nesse miserável pecador uma capacidade de amar inigualável. Nós vemos isso também na história do filho pródigo, O pródigo, que é aquele que desperdiçou os bens, aquele que tomou posse da herança, aquele que saiu, que gastou nas orgias, ele desprezou a herança do seu pai, ele foi e gastou tudo. Ele chegou ao ponto de não ter mais nada e se submeteu a cuidar de porcos. E na sua miséria ele desejou comer a comida dos porcos. Mas um dia ele se lembrou do pai. E ele voltou para a casa do pai. E quando esse miserável, quando esse esbanjador, quando esse que não valorizou aquilo que o pai fez por ele, quando ele volta, ele é pressionado pelo amor do pai. O pai o abraça, o pai o ama com tanta intensidade. É fácil saber
Qual dos filhos amou mais o pai? Se aquele que saiu? Ou se aquele que ficou tendo tudo? Aquele que achava que tinha direitos? Porque é isso que ele vem reclamar. Quando ele vê a festa, quando ele vê comemorando, ele fala assim: eu que fiquei aqui, o Senhor nunca me deu uma festa de aniversário. O Senhor nunca matou para mim um bezerro, para mim me alegrar com os meus irmãos. Ele estava dizendo: olha, eu mereço. Era para mim que tinha que ser a festa. Não era para o desprezível. Não era para aquele que foi, que saiu, que usou erroneamente da herança. Qual amou mais o pai? E aí vem a pergunta: então, para que eu possa amar com uma intensidade maior, eu preciso desperdiçar as coisas? Eu preciso viver uma vida miserável? Quer dizer, se eu vivi a minha vida na igreja, se eu nunca me desviei, quer dizer que se eu estive aos pés do Senhor a minha vida inteira, se eu nunca saí pelo mundo para fazer coisas erradas, quer dizer então que eu não posso amar tão intensamente? A ideia não está nas ações, naquilo que eu fiz, e sim na minha consciência. Qual é a consciência que eu tenho de quão pequeno eu sou? De quão incapaz eu sou? Houve uma época em que eu achava que eu faria por merecer. Eu achava que eu poderia de alguma forma alcançar a salvação. E eu fazia as coisas, eu me empenhava porque eu achava que eu ia conquistar a salvação. É impossível um ser humano ser merecedor daquilo que Jesus fez por nós. O problema está na consciência que eu tenho de saber: Senhor, eu sou incapaz, eu sou tão carente e tão desesperadamente necessitado dessa graça como qualquer um outro. É isso que faz com que a pressão do amor de Deus sobre minha vida seja intensificada, e eu possa responder desta mesma forma. Eu vou exemplificar para vocês um pouco melhor. Ação e reação. A lei da ação e reação diz que a força que eu imponho sobre um outro corpo, essa força, na mesma proporção, ela vem de encontro a mim. Quer dizer que se eu pressionar, essa força, ela vem na mesma proporção. Vocês acham estranho, né? Porque existe uma outra lei, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Quando um corpo está parado, existe a inércia, que é a força que eu preciso colocar para deslocar esse corpo. Quanto maior a massa desse corpo, quanto mais elevada, maior vai ser a sua resistência. Quanto mais pesado for o objeto, mais força terá que ser empenhada para que ele se movimente. Porque senão, essa massa vai fazer com que a força seja mais intensa sobre aquele que tem menos massa. Se eu pressionar essa parede, o que vai acontecer? Aonde está a maior massa? Por mais força que eu ponho, quem é movimentado sou eu. Porque existe uma grande massa aqui. Se eu pressionar esta bexiga, quem tem maior massa? Ela vai. Mas a força, ela é a mesma. Só que devido à massa, ela se movimenta. E eu fico parado. Com o amor de Deus funciona da mesma maneira. Aquele que tem maior massa empurra o que tem menor massa. Quem tem maior massa? Eu
ou Deus? Quem pode ser movimentado? Se impressione, mas eu posso ter a mesma massa que Deus. E o amor de Deus pode ser pressionado contra mim e eu não me movimentar. Como isso é possível? Deus disse, quando Moisés perguntou: quem é que eu vou dizer que me enviou? A resposta de Deus foi: eu sou, te enviou. Quando é que eu alcanço a mesma massa de Deus ao ponto de não poder o amor de Deus me movimentar? Quando eu me igualo a Deus. Como é que eu me igualo a Deus? Quando eu digo assim: eu sou. Eu sou, cara. Eu sou capaz. Eu posso fazer. O meu orgulho aumenta a minha massa. O meu orgulho faz com que eu fique parado diante do amor de Deus. O meu orgulho impede que o amor de Deus me pressione e me empurre. Havia 2 ladrões ao lado de Jesus. Um totalmente orgulhoso, porque ele naquela situação, ele falava para Jesus, tirando barato: se você é o Cristo, desce da cruz. Ele achava que ele não precisava desse amor, que esse amor não poderia alcançá-lo. Enquanto o outro se esvaziava dizendo: você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós com verdade e com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. É o primeiro passo para se chegar ao amor de Deus, é reconhecer que nós somos pecadores. Quando nós ministramos aqui na hora do apelo, o coral canta, e é impressionante, a letra diz assim: olha, você é pecador, então vem. Como que um orgulhoso levanta do banco e vem aqui para frente? Se aqueles que estão aqui cantando, celebrando ao Senhor, estão dizendo: ô pecador. Ele tem que conseguir admitir: não, eu sou pecador. Mas se você não reconhecer que você precisa desse amor, esse amor não pode te movimentar. Porque a pressão é o inverso. E o que Deus quer fazer? Deus quer nos pressionar de tal forma, de tal forma, de tal forma, que a gente vai se movimentar na direção que Ele está se movimentando. Você sabe qual a direção que Deus está indo? Você sabe para onde Deus se movimenta? Quando o homem pecou, quando o homem caiu, a Bíblia diz que Deus veio ao encontro do homem, perguntando: Adão, aonde é que você está? Deus se movimenta na direção do homem. Deus vai a favor do homem. Deus veio para resgatar o homem. E quando Deus nos pressiona, Ele nos coloca na direção do seu amor, porque é incapaz de revidar o amor de Deus. Se nós amamos a Deus, a Bíblia diz que eu não posso demonstrar esse amor a Deus, eu não consigo colocar esse amor na direção de Deus, porque aquele que ama a Deus, ele precisa amar o outro. O amor de Deus nos pressiona na direção que Ele está indo, e eu, cheio do amor de Deus, eu passo a amar aquilo que Deus ama, porque Deus nos fez seus filhos, Ele colocou a sua essência em nós, Ele pegou o seu amor e repartiu conosco, Deus em nós. E se eu estou cheio de Deus, que é amor, não há outra coisa que eu possa fazer a não ser amar. Então o amor de Deus me pressiona na direção do homem, na direção do próximo. Por isso que toda lei, todo mandamento, tudo aquilo que nós como cristãos temos que fazer se resume em uma só coisa: amar ao próximo como a si mesmo. Porque eu, cheio do amor de Deus, eu passo a amar, eu passo a caminhar com Deus, e cheio desse amor eu consigo amar o outro. Eu não preciso me tornar um pecador, sair, fazer um monte de coisas erradas. É isso que Paulo diz lá em Romanos 6, do verso 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça superabunde em nós? Eu vou continuar pecando para que esse amor seja mais pressionado em mim?
De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A minha consciência. Eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno, que eu tenho pouca massa, que eu preciso que o amor de Deus seja pressionado sobre a minha vida. E a Bíblia diz que não há como isso acontecer sem que, de alguma forma, eu ame o próximo. Ação e reação. Ação é descrita lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a ação do amor de Deus no seu auge. Ele entregando o seu Filho por nós. Ele nos pressionando com seu amor. Ele dizendo que nos ama mais do que qualquer um. Que ninguém pode nos amar mais do que Ele. Ele também diz que nada do que eu faça pode fazer com que Ele me ame menos. Assim como nada do que eu faça pode fazer com que Ele me ame mais. Ele me ama, Ele te ama como você é. E se você acha que você não é digno desse amor, esse amor é mais intenso sobre a sua vida. E a reação, coincidentemente, também lá está em 1 João 3,16, que diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele deu a vida por nós, e nós retribuímos amando o nosso irmão. Deus não tem amor, Ele é amor. Amor é sua essência, é aquilo que Ele é. Há uns 15 dias eu viajei com a minha esposa lá para Monte Verde. A gente foi numa lojinha de azeites lá e eles ofereceram para a gente uma degustação de azeites. Aqueles azeites portugueses lá, das melhores qualidades, que uma garrafinha daquela custava mais de R$100. E a gente estava lá, né, de férias, de boa. Ela colocou os azeites, deu um pouquinho de pão e a gente experimentando e a moça explicando o que cada um daquele azeite era, como ele era feito, a sua acidez, o seu sabor. E nós experimentamos todos lá. Mas todos os azeites, eles tinham uma coisa em comum, Luciano. Todos vieram da azeitona. Porque azeite vem da azeitona. Existe muitas formas de amar. Mas todo amor tem uma única origem. Deus. Deus é amor. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos em reação ao seu amor. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É impossível dizer que conhece a Deus sem amar. Você pode fazer faculdade de teologia, mas se você não produzir amor, se você não ama, você não conheceu a Deus. É impossível conhecê-lo sem amar. Para concluir, o ápice do Evangelho não está apenas no fato de que Deus nos amou, e sim na profunda transformação em que nos concedeu a capacidade de amar. O ponto mais alto do Evangelho não é apenas que Deus nos amou, mas que Ele repartiu a sua essência conosco e nos deu a capacidade de amar. Deus nos deu sua própria essência. Ele nos deu o amor. Amém? Deus abençoe, queridos.